Olá, pessoal, aqui do Sou Mais Cultura, sejam bem-vindos. Sou o Rotendo Aragão. Estamos começando aqui um novo projeto aqui na Rede Cultura de Comunicação, que é o Além da Mídia, o nosso podcast. Nós que vamos trazer aqui diversas personalidades, pessoas do jornalismo, das mídias, enfim, saber um pouco da carreira dessa pessoa, saber um pouco do dia a dia, do trabalho, além, como eu falei, além da mídia, que é o nome do nosso podcast. Obrigado a você que está conosco, obrigado a você que está dando essa audiência aqui no nosso canal Sou Mais Cultura. E o nosso objetivo é de todas as semanas, aqui às quintas-feiras, termos aqui pessoas para nós entrevistarmos aqui, saber um pouco da carreira, do trabalho e outros assuntos, então. E eu tenho aqui uma grande honra, uma grande satisfação de hoje, nós termos aqui no Além da Mídia, número 1, começando aqui na Rede Cultura, é um cara que eu sou, literalmente, eu sou fã, já falei para ele sabe muito bem disso, ele também é meu fã, enfim, ele já disse que é. E assim, ele tem uma caminhada também na igreja, que ele frequentou lá na querida cidade de Sete de São João, terra daquelas bolachinhas Carlota, da carne do sol, enfim. Começou na igreja, um grande fã também da Rádio Cultura, e aí se desenvolveu no jornalismo e está aí atuando uma das grandes emissoras aqui do estado de Sergipe, que é a TV Sergipe. Estou falando dele, Anderson Barbosa, meu caro. Como é que está você? Tudo bem? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Estou até nervoso, viu? Apesar de trabalhar com comunicação. Eu não acredito, uma pessoa que trabalha com câmera. Porque é do outro jeito, né? Eu vou ser entrevistado agora, então eu estou acostumado a fazer o contrário. Então tá aqui. Deixar a pessoa calma. Exatamente. Mas fique tranquilo. Aqui... Mas estamos entre amigos, né? Estamos entre amigos. É um bate-papo, fazer tudo legal. Exatamente. Você falou da Rádio Cultura, eu tenho uma história longa aqui com vocês, viu? Mesmo? Do passado, eu vou contar para vocês. Vamos contar um pouquinho daqui a pouco, então, viu, gente? Segura aí, então. Como é que veio aí ao mundo o Anderson? É claro, pai, mamãe, mas assim, Sete de São João, há quantos anos atrás aí nasceu o Anderson Barbosa que nós conhecemos hoje? Olha, eu nasci em 82, e já finalzinho da minha infância, já brincava muito em querer ser comunicador. Minha mãe, Dona Nalva, ela sempre trabalhou com bolos, então eu ajudava muito em casa. Meu pai, um tempo ele foi machante, depois ele trabalhou com peixe, que vinha de Sobradinho. E eles sempre... Minha mãe, ela chegou a terminar o 2º grau. Sim. Meu pai estudou até a 1ª série do ensino fundamental. E eles sempre acreditaram na educação. Então, sempre incentivaram e sempre impulsionaram o meu sonho. Somos em 3 filhos, 3 irmãos. Meu irmão é fisioterapeuta, minha irmã professora, com especialidade em psicopedagogia, e eu jornalista. Então, esse meu sonho de jornalista, já por volta dos 8, 9 anos, eu brincava naquela calha da água que cai do telhado de rádio. Então, minha tia... É mesmo? Como é que era essa brincadeira, hein? Eu colocava um rádio, pegava a fita cassete, que muita gente que está em casa, que é mais novo do que a gente, não conhece a fita cassete, colocava aquelas essa músicas... Galera jovem, assim, músicas de igreja. Eu falava assim que era FM São João Batista, que a paróquia que eu tinha... que legal. Quer dizer que você criava uma rádio, Era a Rádio São João Batista FM. Sim. E eu brincava, falava, minha tia era obrigada a me ouvir, e não reclamava muito não, minha tia Leninha, mas eu falava muito no rádio. E aí teve um tempo que eu consegui comprar quando eu juntei um dinheirinho, consegui comprar um microfone sem fio, e ele fazia a transmissão pela FM, e aí o meu quarteirão conseguia ouvir a rádio. Então, continuava FM, São João Batista e o menino falando. Então, isso com quantos anos? Eu deveria ter, nessa época, já uns 12, 13 anos. Você já fazia transmissão de rádio, assim, uma rádio... Era uma rádio alcançava no meu quarteirão ali, Certo. Escrevia livros, pedia para os meus professores revisarem, fazia jornais também. Você lembra tudo isso com 12 anos já? Até isso. Entre 9 e 12 anos. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um gravador. Sim. Que eu queria um gravador para fazer entrevistas. Eu já tinha um caderninho que eu fazia as matérias na minha cidade, independentemente da escola pedir. Eu já tinha vontade de ser jornalista. Eu pegava, escrevia as matérias e queria transformar aquilo também em áudio, porque eu queria ser radialista. Era o meu sonho. Não sei se aconteceu, eu tive algumas experiências, mas enfim, ninguém sabe o futuro, E eu fui na loja com minha mãe comprar esse gravador da fita cassete. E aí o vendedor disse, não, mas você não vai usar muito, isso aqui você vai acabar em desuso. Eu disse, não, mas eu quero, porque leve um que você vai ter FM, Walkman. Eu disse, não, eu não quero, eu quero realmente um gravador para trabalhar. E foi o começo e foi assim, na verdade, foi o começo de um sonho, na minha infância, e que foi transformando. Em 99,
Eu acho que foi em 99, Anderson. Eu fiz um curso da PASCOM aqui na Arquidiocese de Aracaju. Foi o primeiro curso para PASCOM da Arquidiocese. Veio uma caravana de cedro. Ou seja, antes de se pensar em fazer um curso de jornalismo, de você vir até... isso eu já queria, na verdade. Na verdade, você morava lá em Morava em Cedro ainda. Isso. Morava em Cedro. Minhas brincadeiras e até alguns trabalhos também na época da escola, eu já direcionava para o jornalismo. Tinha uma professora minha, Josélia e Ana Lúcia, que elas incentivavam também, faziam atividades nesse sentido. Então, me ajudaram muito nesse ponto. Então, lá em Cedro, eu tive apoio dentro de casa, do meu pai e da minha mãe, dos professores também na escola. Eu fazia leituras na paróquia, era sempre convidado. Eu lembro que teve uma época que me chamaram, tinha missa das crianças, e aí eu era o locutor oficial da missa. Então, antes de começar a celebração, eu fazia a leitura dos... É como se fosse um programa de rádio. Sim. Dava bom dia, mandava mensagens. Isso lá na paróquia de São João Batista, lá em Cedro. São João Batista, lá em Cedro. Então, fazia a relação dos aniversariantes, oferecia a música e depois acontecia a missa. Então, assim, a igreja foi fundamental na minha... Eu atendi que a minha vocação, o jornalismo, é uma missão. Eu já pensei em ser padre também lá no passado. Então eu trago a comunicação, o jornalismo. Um assunto puxa outro, né? A gente ia falar sobre jornalismo, agora vamos falar sobre ser a vocação. Mas não deu certo, minha gente. Essa vocação foi mesmo? Assim, você chegou a entrar no seminário, não? Não, eu fui coroinha, né? Todo coroinha tem esse lado, né? Tem essa vocação. Eu fui coroinha. Né? Então, assim, minha mãe me ensinava muito a questão. Minha mãe e minha avó sempre, ela já faleceu, ela sempre dizia que Nossa Senhora Aparecida sempre estaria ao meu lado, me ajudando, realizando meu sonho. Então, assim, eu venho de um celeiro muito religioso, muito cristão. Então, a fé era muito forte em mim. Então, a igreja foi fundamental na minha decisão de ser comunicador, e comunicador social. Eu sempre friso isso, a comunicação é social. Mas eu sempre falo, a minha vocação, e depois do acidente, vamos falar daqui a pouquinho também dessa situação, sim. Eu vi que a minha missão é essa, trabalhar para os vulneráveis, para os mais pobres, que é a essência do jornalismo. Então, surgiu aí, tudo um pé na igreja. Então, quer dizer que você, com 12 anos, já tem essa pequena FM, podemos dizer assim, FM São João Batista. Gostei do nome. FM São João Batista, São João Batista FM. Num período que o AM ainda existia, né? A AM, FM. Hoje em dia, realmente, o AM já foi suprimido. E depois disso aí, né? Teve a questão da PASCOM. Depois, como é que foi a caminhada? Você já se identificou mesmo de fazer já um curso na Universidade Federal, na UNIT? Nessa época mesmo, eu já ouvia muita Rádio Cultura. Então, assim, minha referência, como eu já era muito da igreja, eu tinha esse contato com a Rádio Cultura. Eu ligava para cá, participava dos programas que tinha de infância. Como é que você ligava para cá? Alô? Aqui é Anderson, era assim mais ou menos? Como é que era uma voz meio... Era essa voz. Mas era uma voz tímida? Como é que era? Não. Eu falava de boa, sabe? De boa. Eu era muito vergonhoso, era muito tímido. Ainda sou, minha gente, muito tímido. Não dá para acreditar. Muito tímido, muito nervoso. Mas assim, minha mãe sempre dizia, meu filho, eu estou rezando para que Deus tire o seu nervosismo. Ela sempre fala isso. E eu tinha muita vontade. E eu nunca tive medo de errar, sabe? Eu acho que o grande segredo da minha carreira, da minha caminhada, é não ter medo de errar. Eu não sei se vou conseguir fazer, mas eu vou. Eu vou gaguejar, mas eu vou. Tem uma música de Ziza Fernandes que ela faz uma introdução e fala vá com medo, mas vá, alguma coisa assim. E minha vida é um pouco assim. Sim. Vá com medo, mas faça, tente. Eu prefiro fazer errado, ser criticado, mas eu tentei. Não dei para trás, não tive medo. Vou tremendo, eu estou aqui com a mão gelada, mas estou aqui, porque eu acho que o desafio é que nos faz crescer, entendeu? Certo. E a igreja me fez pensar muito nisso. Eu ouvia a Rádio Cultura, participava, ligava, me tornei aqui... Eu fui representante da Rádio Cultura. Você chegou a ser representante aqui da Cultura? Cheguei a ser representante. Olha, então quer dizer que a gente agradece muito a você, claro, você como ouvinte, mas assim, por manter essa rádio também, né? Desde aquela época, né? Era adolescente e representava eu, Ceissa, Geraldo e, se não me engano, Maria José. Os três já faleceram, Ceissa há pouco tempo, inclusive. E como é que era esse trabalho? Você é de porta em porta ou então na paróquia? Como na verdade, quem é de porta em porta era a Ceissa. A Ceissa foi sempre quem carregou o trabalho maior lá dos representantes da Rádio Cultura. Meu papel era mais ajudá-la em distribuir um carnê, nos eventos, quando acontecia, por exemplo, quando a Rádio Cultura ia lá, né, eu conhecia a Ana Maria Nogueira, eu era fã da Ana Maria Nogueira.
Então, assim, era mais nessa parte, né? Quando tinha eventos em Aracaju, participar, divulgar mesmo na missa. Então, era mais isso. Quem levava mesmo nas costas toda a situação, divulgar, era a Ceiça. E a gente dava um suporte muito grande. Mas foi uma experiência muito boa também, porque eu participava de programas também naquela época. Já ganhei uma vez aqui até um prêmio. Não lembro o que foi, mas eu sei que eu vim de Cedro para pegar esse prêmio. Achei o máximo quando eu vim aqui na Rádio Cultura pegar a premiação. Era um programa de criança que tinha. Era, salvo engano, Carrossel Colorido. Carrossel Colorido, que era com a Lorena Alencar. Isso. Nossa colega Ceiça Dias também já apresentou. Enfim, várias pessoas. Assim, a Lorena que ficou a mais marcada na minha época. Eu lembro que eu era muito fã da Ana Maria Nogueira, que aí foi já na adolescência. Clube do Ouvinte, né? No Clube do Ouvinte. E com Leonildo Santos. Léo foi então, assim, a última diretora. Enfim. Exatamente. Então, assim, eu lembro que foi uma escola para mim, porque eu queria também eu queria trabalhar aqui, eu queria ser radialista. Então, a minha base para querer trabalhar em comunicação foi cristã, foi na Rádio Cultura. Então, assim, uma ligação muito forte. Inclusive, eu me emociono muito toda vez que passo por aqui, que eu entro no estúdio aqui ao lado. E é parte da minha história também que eu fiz aqui. Eu até transmiti também, já mais tarde, na época da faculdade, que eu tentei na Universidade Federal, não passei. Sim. Aí eu fui tentar na particular. Fiz na UNIT, me formei, entrei em 2001. Anderson, acho que era. Na verdade, achava impossível ser jornalista, porque para mim era algo muito distante. Eu morava numa cidade que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha um jornal impresso. Como é que uma pessoa do interior, de 5 mil habitantes, Cedro de São João, como é que vai conseguir vai ser jornalista para trabalhar em televisão, em rádio, impresso? Então, foi em cima disso aí que você deixou Cedro para vir para Aracaju? Foi pelo sonho. Foi nesse período? Foi pelo sonho. Meus pais não tinham condição de pagar a minha faculdade. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Como você falou da música aí, né? Vai com medo, vai tremendo, mas você veio para Aracaju. Tem uma música engraçada. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá. Essa música, ela mexe muito comigo, porque a cena, eu entrando no táxi do meu primo, que já faleceu também, saindo de casa, minha mãe na porta lá chorando e eu vindo para Aracaju, porque era o momento... Ela abençoando você, ela como diz a música. Exatamente. A música conta a minha história. Eu saindo de casa para vir... Você chorou no dia também? Chorei muito. Chorei no dia, chorei as semanas seguintes. Eu não via a hora de... Aracaju para você era muito grande, muito longa. Metrópole. Imagine. Imagina se fosse São Paulo da vida, né? Eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha morado fora da minha cidade. Tinha 19 anos. Então, assim, era um mundo para mim. Eu era aquele menino tímido, mais do que eu sou hoje, mas sonhador. Medroso, mas medroso e corajoso ao mesmo tempo, porque eu queria fazer as coisas, né? Queria ser alguém na vida. E sempre com meus pais me apoiando. Eu lembro que quando eu vim para cá, eu morei na casa da minha tia Ju. Ela comprou na época um apartamento e fui morar na Coroa do Meio. Foi o seu primeiro lugar aqui na casa? Foi o meu primeiro lugar. Coroa do Meio. Então, assim, já não pagava aluguel. Ah, já tinha alguém da família aqui. Exatamente. Ela comprou um apartamento e aí, antes dela vir morar, eu e mais 2 primos fomos morar lá. Nós inauguramos o apartamento. E aí, eu estudava na universidade. Logo no segundo período, eu consegui estágios, porque eu era inquieto. Aí já na UNIT, né? Você já na UNIT. Então, acho que estou pulando muita história, né? Eu sou assim mesmo. Não, sim, não pode seguir. O nosso tempo vai seguindo aqui. E assim, aí eu consegui estágio, fazia estágio de manhã, à tarde descansava, à noite estudava na faculdade, no dia seguinte a mesma coisa. E foi um período de muito ensinamento, muito aprendizado, porque eu nunca tinha trabalhado. O estágio, para mim, abriu portas. Meu primeiro estágio foi até Ailton Rocha, que é de Cedro também, superintendente de recursos hídricos, que conseguiu uma vaga para mim. E eu não era bem na área de jornalismo, mas foi um estágio mais para eu perder a timidez, para eu conhecer como é que é o mercado de trabalho e ver que era possível trabalhar e conseguir desenvolver. Sim. Então, eu passei um ano na Ceplantec, passei 1 ano e 7 meses. Aí, sim, depois daí... O Estado, nesse caso. O Estado. Aí foi quando comecei a ter estágios em revistas, trabalhei na revista Perfil de Itabaiana, trabalhei em TV Sergipe, eu fiz estágio também. Nessa época já fez? Não, já foi bem mais depois. Nessa época era Folha do Baixo São Francisco, um jornal de Propriar, da Cassandra,
jornalista. Sim. Ela me aceitou como eu era estagiário e fazia sempre algumas pontas. E me dedicava muito também ao Jornal Laboratório da Universidade. Só falava de cedro. Da Lagoa Salomé, do bordado, do biscoito. Eram que artigos que você fazia? Eu fazia matérias. Matérias. Matérias mesmo, matérias factuais, né? Inconfidente, Jornal Inconfidente. O Inconfidente, que eu também fiz, né? Então, você conhece bem. Sim. Então, eu fazia sempre tudo de cedro. Depois eu fiz uma seleção, passei para o Nitro Notícias, que aí foi o grande pulo. Mas antes disso, que eu ia falar uma coisa da Rádio Cultura, que eu tive uma experiência como estagiário de cobrir eleições municipais. É mesmo? Eu acho que você também deve ter feito... Não sei se é nessa época. Não foi aqui na Cultura, foi numa co-irmã, né, na Rádio Jornal que eu fiz, mas assim, de cobertura de eleições, mas assim, você me comentou que você teve uma passagem na questão da eleição apenas. Da eleição, foi só na eleição, na verdade. Que ano, você se lembra? Eu não lembro o ano, eu sou 2002, 2004? Por aí, velho. Você começou no jornalismo, o curso de jornalismo em 2020. Não. Eu me formei em 2005. 2005, no caso, né? Não, 2005 eu me formei, em agosto de 2005. Então, mas isso 2020, foi antes 2001, né? do jornalismo que você passou aqui pela Cultura, então? Antes de me formar, sim. Eu era estudante, estava acho que no terceiro ou quarto período, e aí a Rádio Cultura sempre pegava estudantes para fazer... Correspondentes. E eu fui ser correspondente onde? Em Cedro de São João. Como é que foi a cena? Eu não sei se foi Jairo na época, enfim. Jairo Alves, e agora me parece que é 19ª, de cabeça, né? 19ª Zona Eleitoral. E agora vamos à 19ª Zona Eleitoral, própria e Cedro de São João, com Anderson Barbosa. E o coração, como é que ficou? Coração a mil, né? Galopando, porque... imagina, o estado inteiro te ouvindo, a minha cidade também estava ouvindo, eu ouvia o eco da Rádio Cultura na minha cidade. Arrepia demais, com certeza. É uma história, né? E coração ia mil. Eu sempre tive uma dificuldade de falar mais pausado, mais tranquilo, sabe? Uma pessoa hiperativa, né? Então, eu estrambelhava. Mas, enfim, foi muito legal porque... eu sabia com quem estava falando comigo do outro lado. Sim. Jairo Alves de Almeida é uma referência no rádio. Era uma referência para mim também. Então, ser chamado por Jairo era uma aula de jornalismo, de radiojornalismo. Você lembra mais quem estava na época aqui? Jairo, Cícero Mendes, eu não sei. Cícero Mendes, exatamente. Cleverton Macedo também foi dessa época? Cleverton Macedo, que hoje é meu colega de TV. Deixa eu contar essa história também. Sim, à vontade. Cleverton Macedo fazia um quadro, O Santo do Dia. Que ainda existe aqui, né? Exatamente. Olha quem faz o Santo do Dia então, hoje. Pronto, A locução, quadro que você faz hoje, o Cleverton que fazia. E Cleverton também cantava, né? Então, eu era fã de Cleverton. Comunidade Força Jovem, só me engano. Não, era a comunidade... Não me lembro agora. Pentecostes, Não, Pentecostes, Anderson. Era uma dessas, ou Força Jovem. Essa é a música dele. Mesmo que as colinas se abalassem... Acho que eu errei a letra. Mesmo que as montanhas... Cleverton não sabe, ele canta para ele sempre. A caridade é paciente... A caridade é bondosa. Ele cantou essa também. Não tem inveja, não é orgulhosa. Não lembro dessa, não. Não é da minha época, não. Enfim, vamos transformar o podcast em estúdio de música aqui agora e vai cantar. Sim, mas Cleverton Macedo... Eu acompanhava Cleverton pela rádio. Eu gravava o Santo do Dia. Então, no meu gravadorzinho, eu gravava as participações. Eu tinha várias fitas dele. Porque eu acabei jogando com o tempo. Mas, assim, era tudo arquivado. Porque eu gostava muito desse quadro. Então, é onde vem mais uma vez a importância da formação da Rádio Cultura em minha vida, né? Dessa questão religiosa. E eu ouvia muito, era uma referência. Claro. E quando eu me vi, anos depois, trabalhando numa transmissão, por mais que fosse só um dia, e era como estudante, né? Foi um estágio, de certa forma. Ter passado por aqui é um motivo de orgulho. Então, eu aprendi muito naquele dia. E foi quando eu passei a gostar também do rádio. Sim. E eu não gostava de televisão. Eu queria ser locutor, eu queria ser radialista, porque eu achava que era mais interessante, uma coisa, essa interação com o público, de você chegar sem nada e de repente você faz um programa ali em cima do seu ouvinte, enfim. Então eu gostava muito disso, dessa interatividade, apesar da minha timidez, mas gostava muito. Então, eu sempre digo, Anderson, acho que você também teve essa experiência, que, por exemplo, a melhor escola de quem está ou começando ou quem está saindo, por exemplo, de um curso de jornalismo ou então um técnico de rádio e TV agora, é o dia da cobertura das eleições, porque você vê assim tantas pautas,
tantas coisas. É claro, a gente tem que ter um certo cuidado, porque, né, não entrevistar, se você for entrevistar um candidato, também tem que entrevistar outro, tem que dar o mesmo espaço, evitar, né, ouvintes, porque talvez alguém possa lá pedir um voto e prejudicar a emissora. Mas é um dia que a pessoa, né, você se sentiu essa emoção de ouvir Jairo, mas ao mesmo tempo você teve essa responsabilidade de levar Cedro de São João para o estado todo, né? Cedro e Propriá. Propriá, que é uma cidade, né? A base, né? Eu começava transmitindo em Cedro, logo até meio-dia, e depois eu fazia Propriá. A parte já no finalzinho. Porque Propriá já era a comarca que contava os votos de Cedro, né? Não, Cedro contava lá mesmo, mas como Propriá também tinha uma população maior e tinha uma importância maior para o São Francisco ali, então eu fazia essa finalização de lá. E era um desafio muito grande. E, além disso, também eu tinha a oportunidade de lidar com outros profissionais de comunicação. Né? Sim. Eu sempre admirava. Foi aprendizado. Né? Foi um aprendizado que eu trago até hoje, eu lembro com muito carinho. Pena que acho que não tem mais arquivos disso. Né? Nem na época eu nem lembrava de guardar isso, mas é uma época que eu me orgulho, sabe, de ter feito parte dessa história. E essas histórias, esses momentos foram importantes para me tornar o profissional que eu sou. Eu me orgulho da minha história, porque não é só a minha história. É uma história do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha madrinha, que pagou a minha primeira mensalidade. Quando eu passei no vestibular da Unite, não tinha R$1 no bolso. Como é o nome dela? Madrinha Isabel. Eu não tinha passado o prazo, porque era assim, tinha um prazo para fazer matrícula, horário, dia e horário. Se perdeu, perdeu. E aí eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham conseguido, e eu fui para a Canção Nova participar do encontro lá. Aí no meio da missa o padre falou assim, olha, tem uma pessoa aqui entre nós que Deus está dizendo que acalme o seu coração, porque a providência que você veio pedir hoje aqui já está feita. Você vai chegar em casa e o dinheiro para o que você precisa fazer vai chegar. Vai dar tudo certo. Quando eu cheguei em casa, o telefone toca. Já era celular, né? Já tinha um celular que meu pai me deu, nessa época eu vinha morar fora e precisava, né? E aí a minha mãe disse, né, que minha madrinha ia pagar a minha matrícula, a minha inscrição. Olha, eu disse, sim, mas não vai adiantar de nada, mãe, porque como é que vai ser para pagar os outros meses? Ela, não, Deus vai providenciar. E providenciou. Olha aí, a madrinha Isabel literalmente a madrinha do jornalista Anderson Barbosa. Ela foi muito importante. É uma mãe para mim, né? Claro. Sempre foi. E ela tem essa peça importante, né, na construção da minha história. Por isso que eu falo que minha tia Miri, minha tia Didi, minha tia Leni, minha tia Ju, foram pessoas que me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram muito a ser o profissional de comunicação. Se eu cheguei onde cheguei, foi a base de muitas mãos. Minha mãe fez muitos bolos, muitos salgados para me formar. Meu pai vendeu muito peixe, trabalhou muito, sabe, no terreno para ajudar a família e nos formar. Então, assim, eu me orgulho muito. É mais orgulho de saber que elas me ajudaram. Minha mãe, ela tem muito orgulho de mim. Ela sempre fala, quando me vê na televisão, fica emocionada. Mas, na verdade, o orgulho é meu, de saber que eu tenho um pai e uma mãe que fizeram tudo e fazem tudo por mim. Ainda hoje, quando eu estou apertada, meu pai e minha mãe, mesmo não tendo trabalho, exatamente, são aposentados, mas tiram do deles e me ajudam. Quando a gente fala assim, pai, mãe, é vida. É vida. Não adianta você... porque... morar com o papai, com a mamãe, como se fosse uma coisa meio pejorativa, né? Mas não, é pai, é mãe, é sangue do seu sangue. Não tem como desassociar disso, né? E eu fui, assim, abençoado por Deus mesmo, de ter 2 anjos em minha vida, porque meus pais são anjos. Eu sou um pouquinho rebelde, às vezes, né? Mas, mesmo? Assim, às vezes... Como é que a gente vê esse lado rebelde de Anderson? É porque, assim, quando você sai de casa, você sai com 19 anos, aí você vem para o seu... Mas assim, você saiu com 19 anos, chorou, que você falou. Chorei mas, assim, muito. Não foi aquela rebeldia assim, não, vou sair da casa de meus pais, que eu quero independência. Não foi assim, não. Eu fui, na verdade, obrigado, porque eu queria realizar um sonho. Eu vim pelo sonho. Então foi sofrido. Eu queria estar toda semana dentro de casa. Mas passa o tempo, a gente vai gostando do nosso ambiente. E se alguém falar mal, que a minha cadeira está fora do lugar, minha mãe às vezes fala isso, aí
Eu reclamo, mãe, deixa, é meu lugar, é meu espaço. A sua rebeldia é essa, então? Minha rebeldia é essa. Você se tirar a cadeira 1 centímetro já... É porque eu sou bagunçado, sabe, gente? Eu sou muito bagunçado, sim. mas na minha bagunça eu me encontro. Aí lá reclamo às vezes da bagunça. Então... Essa rebeldia... Bom, Anderson, você falou, a gente está falando muito da cultura, né, dos pais, desse início, mas assim, você se formou, qual foi assim, a sua primeira, depois da UNIT, quando você saiu da UNIT e se formou, qual foi o seu primeiro local de trabalho mesmo no jornalismo? Oficial mesmo, né, enfim. Como profissional, eu passei por uma rádio, uma co-irmã nossa, eu fui repórter de rua, passei 3 meses, pedi para sair porque eu fui chamado para um outro projeto, que foi no Camarim Ação, que era na TV Atalaia. Você fez parte do Camarim Ação também? Eu fui o primeiro repórter e entrevistador do Camarim Ação. A primeira imagem de Anderson Barbosa, fora o UNIT Notícias. Foi... depois do UNIT em televisão eu fiz um comercial na Canção Nova. Rapaz, você tem realmente... eu estudei com Drica. Ou seja, voltando àquela parte assim, da vocação religiosa de sacerdócio, você quase que seria um padre assim, jornalista, né? Eu aparecia aqui naquele povo assim no fundo. Eu estudava com Drica, que ela apresentava era o Nordeste Vivo. Um Flavinho. Lembro. E aí, durante ela me conheceu, ela vai ter uma gravação era um acampamento. E vamos fazer uma gravação no terminal, assim. Aí chamou alguns colegas. E eu estava no grupo. Então, eu estava lá também nesse jeito. Mas em relação ao trabalho mesmo, teve no Camarim Ação. Eu fiquei acho que 1 ano. Aí fazia matérias. E aos sábados tinha um programa que era uma entrevista. No Camarim Ação, entrevista. Então, eu conversava com os vereadores e tal. Eu cheguei a viajar naquela greve de fome do Frei Cápio, em Pernambuco. Lá em Barra, na Bahia, né? Cabrobó, na Bahia. Cabrobó, então, Pernambuco. No dia que ele acabou... porque ele era bispo de Barra, mas o evento foi em Cabrobó. Isso, no dia que acabou a greve de fome dele, eu estava lá. A TV Câmara, no caso, no Camarim Ação, gravou esse momento. Então, eu estava lá. Quando eu vi o pessoal da Globo, eu disse, meu Deus, aqueles equipamentos todos. E a gente só com uma camerazinha, um microfone, e nós conseguimos falar com ele. Então, foi muito importante. Assim, Rosendo, eu digo que eu tive muita sorte. Sorte não, acho que foi é providência de Deus, sabe? Tudo que eu... Nunca me faltou nada aqui, eu sempre nunca tive a mais. Nada é coincidência, tudo é providência. Tudo é providência. Eu nunca tive a mais, eu não tenho a mais. Mas Deus nunca me deixou faltar. E no jornalismo foi a mesma coisa, eu tive boas experiências. Passei por bons lugares, então você perguntou sobre a questão profissional. Questão profissional, TV Câmara, aí depois de lá eu vim para a TV Sergipe. Já tinha feito um estágio na TV Sergipe no esporte, eu não gostava de esporte. Eu não sei o que é um tiro livre, não, que já é outra coisa. Eu não sei o que é um pênalti, eu não sei quando está impedido, mas eu fui estagiar no esporte na TV Sergipe. Assim, hoje em dia você faz matérias esportivas, por exemplo, mas assim, você não é sua área. Pela cara, acho que não. Não é minha área. Não, assim, mas, por exemplo, quando você está de plantão, assim, sei lá, bate tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas você cola junto com o pessoal ali do rádio, só Então, normalmente a gente faz isso. Você vai perguntar aqui, o gol foi de quem? Ali foi pênalti? Então, o juiz é de preto? Eu sempre, toda vez que eu vou pro campo, quando acontece que diminuiu, graças a Deus, eu fico ouvindo alguma emissora de rádio, eu pergunto ao colega, o próprio cinegrafista às vezes ajuda também. O cinegrafista tem que ter essa parceria, né? Muito. É fundamental. Então, assim, eu comecei lá e depois, aí voltei, fui contratado para ser produtor na TV, aí fiquei produtor. Já da TV Câmara, já foi para a TV Sergipe? Depois de um ano que eu... você passou pelo rádio. Fiz estágio. O rádio primeiro, mas foi rápido, né, no caso? O rádio, foi rápido, foi muito rápido. 3 meses só. E pedi para sair. Então, mas eu me lembro dessa O primeiro foi assim, na verdade. O primeiro eu fiz um estágio na TV, na parte do esporte. Fiquei 3 meses. Não gostei, porque eu não gostava da que eu estava sofrendo. Eu estava, meu Deus, eu não quero fazendo isso. Uma coisa que não era Eu não queria sua. televisão primeiro. Não queria televisão. Fazendo esporte. Eu disse, não. Aí na época era a Lígia Tricô, eu disse, dona Lígia, eu fui chamado para fazer um estágio numa FM. Já vou ganhar um salário, um piso de jornalista. E eu queria... pedi para sair, na verdade, só comunicar que eu vou sair, mas queria pedir que a senhora me deixasse as portas abertas. Ela disse, Anderson, eu não tenho como prometer que você vai voltar. Sim. Mas você está deixando portas, janelas abertas. E, de fato, 1 ano depois, aí eu passei 3 meses nessa FM, como repórter de rua, depois fui chamado para um projeto que eu falei que foi o Camarim Ação, passei 1 ano, e depois desse 1 ano,
Lígia Tricô, na verdade, Rosa Vasconcelos me ligou, minha chefe hoje me ligou, pedindo para fazer para conversar. E aí fui ganhar o dobro do que eu estava ganhando. Eu trabalhava em 2 lugares nessa época, também trabalhei no Correio de Sergipe. Então, trabalhava horário no Correio de Sergipe e no outro no Camarim Santo. Interessante. Voltando àquela história da FM São João Batista, né? O rádio. Exatamente. E o escrito que você fazia serviu para o Correio de Sergipe. Exato. Então, assim, eu tive sorte. Olha que caminhada bonita, né? Eu tive sorte. Consegui passar por vários veículos. Legal. E ainda fiz assessoria também na época de estágio, outros estágios. Então, assim, graças a Deus, eu tive uma caminhada de em várias mídias. Isso me ajudou a chegar na TV Sergipe. Então, eu cheguei na TV Sergipe dia 1º de outubro de 2006, um ano depois de formado. Eu me formei em 5 de agosto. E no dia 1º de outubro é o dia, se não me engano, de Santa Terezinha, né? Santa Terezinha. Então, eu falo mês de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. Também. Pois é. E eu digo que Terezinha é minha padroeira. É porque foi quando eu comecei. Santa Terezinha e Santa Teresa d'Ávila, que é dia 15 de outubro. Então, eu entrei dia 1º. Mas eu com Paulo Azevedo, que trabalha comigo, que trabalhou aqui Paulo também. Paulo Azevedo, que foi da TV Sergipe. Ou seja, Cleberton Macedo, Paulo Azevedo, exato. Todos aqui formados aqui. Exatamente. Eu falo formados assim, que passaram um bom tempo aqui. Pela Rádio Cultura. Como é que é essa convivência lá na TV Sergipe, assim, com essa galera que foi daqui, Cleberton, muito com Paulo? Bacana, porque quando eu entrei com o Paulo, eu já conhecia a Paula da Rádio Cultura. Poxa, imagina a emoção. Poxa, eu ouvi. Assim, ela, na verdade, ela produzia, não sei se ela falava. Ela fazia reportagem de rua. Sim, de rua, sim. Então, eu conheci Paula. A Paula também, eu admirava o trabalho dela. Então, ela era uma referência. E eu estava trabalhando com ela, né? Então, assim, a gente sempre... Eu já tinha essa amizade dela, que começou aqui na Rádio Cultura, e levei para a TV. Aí depois foi quando eu conheci Cleberton também. Então, assim, foi muito bacana reencontrar essas pessoas. Foram reencontros que eu fui tendo. Né? E na TV, eu comecei dia 1º, como eu falei, né, de outubro de 2006, e estou lá até hoje, até quando permitirem aí, né? Ou seja, já são mais de... Eu vou completar 18 anos dia 1º de outubro. Maioridade já, hein? Estou ficando... Então, né? Daqui a pouco vai receber com fé em Deus, né? Vai receber aquela plaquinha dos 20 anos, quem sabe. E é uma experiência muito boa, né? Porque assim, a TV me permite hoje galgar em vários espaços. Eu já apresentei um programa maravilhoso na época, o Terra Serigi. Adorava aquele programa era muito bom. Né? Vida Araújo, que era Vida Araújo. Já apresentei o Estação Agrícola, tirava férias na época dos apresentadores. Você se identificava, assim, você falou que esporte não é sua praia, mas você se identificava com essa parte mais histórica? Porque eu percebi história, né? Estação Agrícola, o Homem do Campo. Eu particularmente, eu acho muito bacana, Estação Agrícola, o Globo Rural. Poxa, eu gosto da reportagem. Aquele programa, o Globo Rural, que tem reportagens fantásticas, aquilo ali é uma aula de dia de domingo para mim. E para quem não sabe, né, o que é, assim, o factual é aquela notícia do momento. Isso. Né? Que aconteceu, por exemplo, uma rua foi fechada, aí vai lá e faz aquela matéria, o factual. Protesto, manifestação. A reportagem é aquela coisa mais trabalhada, né, entender o que causou aquilo. Então, eu gosto muito mais dessa matéria mais trabalhada. Dá mais trabalho, mas é legal. Quando você vê o resultado... Então, eu quando comecei a trabalhar com Dida Araújo, que foi outro professor na TV Sergipe para mim, trabalhei no Terra Serigi com ele, então assim, eu era inexperiente. Ele foi lá e me lapidando, com todos os meus defeitos, né? Ele foi me ajudando muito, e saíam programas maravilhosos. Eu lembro que eu fiz um programa com aquele Frei, meu Deus, agora eu sou assim, eu esqueço os nomes. Normal. Frei que faleceu aqui do... Frei Miguel? Frei Miguel. Frei Miguel. Belíssimo, emocionante o programa. Eu lembro desse programa. Uma história muito bonita, um programa feito em pouco tempo, porque faleceu, vamos fazer, não tinha nada pronto, eu tinha que fazer, porque era tipo assim, de uma semana. Era um programa mais ou menos de 15 a 20 minutos o Terra Serigi. Ou seja, para você, as pessoas que estão em casa, né, enfim, não imaginam o trabalho que dá. Se rádio você imagina dar um trabalho de você fazer uma reportagem, uma pesquisa, imagine televisão, porque as imagens, tem que casar com a imagem. Dida, tudo certinho, né? Agora sim, Dida ajudava muito, porque eu falo que Dida é a memória da TV sergipana. Sem dúvida. Porque assim, ele sabia, pensava uma coisa, peraí, eu tenho. E ele tinha tudo, ele tinha todos os arquivos, ele conhecia todos os contatos também. Os contatos. Ele fazia toda a produção. Sim. Produção, edição e finalização. Então, assim, era muito, muito bacana isso. E também teve um outro programa que eu lembro do Rogério, que esse também foi muito, muito emocionante, porque eu fui fazer uma matéria, o Terra Serigi ia fazer um programa para ele, mas assim, para pedir ajuda, que ele estava internado em São Paulo na época. E aí, do nada, no dia que eu fui na casa da mãe dele, lá em Estância, a gente não sabia que ele estava tão grave. Eu entrevistei a mãe, falando sobre a esperança dele se recuperar. No dia seguinte, ele faleceu. E aí o programa teve que mudar.
Então, imagina assim, foi atenção para fazer, né? Já era, acho que no meio da semana, se não estiver enganado. O programa sábado, né? Isso, e aí teve que mudar de uma hora para outra. E foi outro programa também, assim, que de arrepiar. E me provava muito, porque eu ainda não tinha experiência de apresentação. Era um repórter. Eu ouvi uma vez de um colega que eu não era repórter, que eu ia ser um dia, daqui a 10 anos. Mas naquele momento, não. No momento, eu poderia até ficar triste. Mas eu estava lendo um livro de Padre Fábio, Quem Me Roubou de Mim, que ele me fez ouvir essas palavras e entender que realmente eu não era repórter ainda, eu estava sendo formado. E 10 anos depois eu estava bem melhor. E eu entendi depois a frase do meu colega. E porque a gente é feito assim no dia a dia. Você já viu depois esse colega? Já, e é um cara que eu respeito muito e trabalhei muito tempo com ele. Já trabalhei, ele não está mais com a gente. Mas assim, essa frase dele me fez refletir muito. E assim, na verdade, a gente é isso mesmo. A gente vai se construindo. Se não me engano, é a jornalista Daniela Arbex, que ela fala sobre... Não é outra, a Brum, esqueci o nome dela agora. Ela fala assim, que o repórter ele é feito no dia a dia. Então, você sabe um assunto aqui, mas você vai fazer a outra pauta, você tem que estudar tudo de novo. A gente está o tempo inteiro se fazendo e refazendo. Então, eu entendi aquela frase, e de fato é isso, a gente vai se construindo. Hoje, não estou tão seguro, mas amanhã eu vou estar um pouquinho melhor. Talvez, e se não tiver, também está tudo bem. Faz parte. Normal, né, do dia a dia. É ser humano. A gente não sabe o tempo inteiro, a gente não é 100% o tempo inteiro. A gente é humano. Então faz parte errar também. Faz parte aprender. E acho que é isso no dia a dia da gente. Anderson, você 18 anos, né? TV Sergipe, enfim. Como é que você se imagina, assim, como é que você se sente assim, diante das câmeras de uma emissora de TV, a principal do estado de Sergipe, né, com todo respeito aos demais, os colegas das demais, enfim, mas quer queira ou quer não, a TV Sergipe ela tem uma referência que é filiada a uma das maiores emissoras de TV do mundo, que é Globo. Passa um filme na cabeça assim, poxa, eu tô... Aquela brincadeira, mamãe, tô na Globo, mas assim, poxa, Globo, né? Você imagina responsabilidade, você imagina aquele jornalismo. É uma responsabilidade. Preocupa isso ou depois desse tempo você já aliviou mais? Não, preocupar não, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade e primeiro eu vejo aquele menino de 10 anos que mandou uma carta para o programa da Xuxa, recebeu a carta com um envelope timbrado com a marca da Globo, recortou, fez um microfone de cabo de vassoura, ia para a rua brincar de repórter, e eu vejo aquele menino, naquela idade, nessa emissora hoje. Então, assim, para mim é uma realização de sonho. E, como eu disse, é uma responsabilidade grande porque tem muita gente do outro lado esperando o que eu vou falar, acreditando no que eu vou falar. Então, eu preciso apurar a informação, preciso levar a informação com leveza ou com a melhor compreensão para quem está do outro lado, para que da pessoa mais simples ao mais letrado compreenda, né, o que a gente está passando. Então, assim, e tem que apurar, ouvir todos os lados. E a TV preza por isso, né? O jornalismo na TV Sergipe tem essa responsabilidade de levar um conteúdo com qualidade e com respeito a todo mundo, respeitando todas as classes. Então, é mais essa responsabilidade e eu me sinto abraçado. Até nos meus projetos pessoais, a TV abraçou muito. Eu posso até falar depois de um projeto pessoal meu, sim, que viraram duas séries que eu pegaram literalmente a ideia do projeto e colocaram na TV. Me entregaram, confiaram a mim para sair junto com o cinegrafista e fazer aquela matéria. E deu trabalho. Mas, assim, sempre à base de confiança e das oportunidades, como eu falei, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo também ter uma relação muito boa com a Ana Paula. A Ana Paula, ela que abre as portas. Hoje, ela é minha colega até de mestrado também. A gente entrou junto, um ajudando ao outro. Ela é a pessoa que representa a rede aqui, a editora de rede. Então, ela dá um suporte muito grande também. Aqui eu agradeço muito pelas entradas e participações ao vivo. Já percebi, Hora 1, Vira e Mexe, que aliás, a Brenda tem um adendo aqui, né? Eu participo de grupos de WhatsApp aqui, né? Que é um famoso Café com Política. Um abraço, viu, pessoal do Café com Política. Já elogiaram muito. Olha, a TV Sergipe está de parabéns, porque muitas entradas nacionais, porque antigamente, Anderson, acho que você se lembra, dizia assim, olha,
as notícias de Sergipe só é acidente, São só é ruins, tragédia, né? são notícias Exato. ruins. Mas por quê? É aquela questão do jornalismo que a gente aprende. Quando é uma coisa impactante que dá uma repercussão, é Tem que inevitável. falar. Mas assim, você pegar uma notícia, por exemplo, dos festejos juninos, você entrou na A madrugada gente para mostrou falar. Itabaiana, né? Itabaiana, a festa do caminhão. Quer A dizer, festa caminhoneira. isso foi arrepia, rapaz. Você vê o seu estado. Poxa, quem está lá no sul do Brasil, que é sergipano, diz, Exatamente. poxa, que saudade de ver. Exatamente É essa a isso. responsabilidade, né, Anderson? Isso, e assim, tem outra, como você falou, tem gente que está no sul do país, Ou tá no fora do norte, Brasil até, fora né? do Sergipano, Brasil, enfim. vendo, mandar foto às vezes. Bom, que bom, estou vendo o meu estado. Isso é muito bacana. E a Ana Paula, ela tem aberto muito essas portas. Uhum. Teve também uma cobertura muito importante para mim na minha carreira na TV, que também passa pelas mãos de Rosa, de Ana Paula, que foi a morte de Paulinho Abelha, a morte de Paulinho Abelha, da banda Calcinha Preta, né? Esse trabalho foi muito forte, porque eu entrei em várias, acho que em todo o Nordeste, eu entrei ao vivo nos jornais da manhã. Pela importância, realmente, Pela importância, da banda, exatamente. enfim, que atuava no Nordeste. Cheguei também a entrar no Bom Dia São Paulo com Bocardi e a Globo News o tempo inteiro. Outra cobertura muito forte também. Você não perguntou isso, mas eu estou respondendo. Não, era uma das perguntas, mas vai falando. Marcante, além dessa. No ano passado foi isso, Anderson. Vixe, agora me deu um branco. Foi que teve a queda a explosão. Não, foi esse ano agora. Sim, foi esse ano. Da virada do ano. Exato, da dia manhã do 31 31, 1º de janeiro. Que aquele condomínio residencial, né, ali próximo na coluna Santo Antônio, onde morreram acho que 4 ou 5 pessoas. Eu estava também naquela cobertura. Foi muito forte, foi muito difícil para contar essas histórias, esses relatos de pessoas que estavam ali se preparando para celebrar um novo ano. E aí, do nada, acontece uma explosão de um botijão de gás e tudo desmorona. E nessa transmissão eu entrei, acho que foi a minha primeira entrada no Bom Dia Brasil. Foi no Bom Dia Brasil, foi a primeira vez. E depois ficamos todos os dias entrando no Bom Dia Brasil até a finalização dos trabalhos. E na Globo News também. Uhum. Então, foram experiências muito importantes que a TV me deu. Já tive também passagem pelo G1. Foi outra experiência marcante, muito boa. É escrita, né? Olha a escrita de volta aí, né? Com o Joelma, trabalhei muito tempo. Sim. Muito tempo não, uns 2 ou 3 anos, mas assim o suficiente para eu também beber um pouco dessa área do jornalismo. Então, eu caminhei por alguns lugares bem legais. Agora, Anderson, a sua percepção, por exemplo, a gente está falando de Rede Globo, né? Grande emissora do mundo, do Brasil, enfim. Mas, assim, de uns tempos para cá, é claro, vira e mexe, você sempre via aquela história, né? Olha, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. E de uns anos para cá, aquela questão muito polarizada do Brasil e querer demonizar a Globo e até os próprios colegas, né, jornalistas. Como é que é isso aqui em Sergipe? Tem rejeição ou vocês são bem acolhidos? Olha, mesmo com essa polarização toda, essa eu vou falar briga toda? De mim. Eu me sinto muito amado. Mesmo com a canóplia da Globo ali, que talvez seja uma ameaça para muita gente. Na época da pandemia, eu passei por algumas situações de ser ameaçado, sim, teve essa situação. Mas só foi só nesse período mesmo. Mas, assim, no dia a dia, as pessoas, eu sinto esse carinho das pessoas. E é muito bom isso. Então, o que vivi durante a pandemia foi um fato isolado, digamos assim. Não sei dizer se politicamente, enfim, um momento que o país estava vivendo, que atacaram muito os nossos, não só a gente da Globo, mas de outros canais também, teve colegas de outras emissoras também, que quando passavam o pessoal gritava. Tal. Eu falo assim do caso da Globo porque... porque na verdade, né? Foi criado um descrédito da imprensa, né? No geral. No geral. Não só uma emissora. No geral, exatamente. Né? Então, assim, várias pessoas de vários canais acabaram passando por essa situação. Mas, assim, hoje... Após isso, eu sinto muito carinho das pessoas. E falo por mim e por outros colegas também. Que as pessoas tiram foto com a gente, conversam, falam, eu lhe vi, não sei o quê, tal. Sente como se tivesse alguém da família, porque a gente entra todo dia na casa da pessoa. Então, é como se fosse um parente familiar. Então, assim, eu sinto muito amor das pessoas, dos sergipanos. E eu gosto muito desse contato. Porque é algo gratuito, né? Chega para você, olha, eu vi naquela matéria. Mas também puxa a orelha, sabe? De dizer quando você faz a coisa errada, né? Dizer, olha, não é bem assim. Você fica de alerta, tal. né? Recebe, mas eu acho acolhe, importante, porque assim... O feedback, né? O feedback. Olha, por exemplo, eu fiz uma matéria esses dias para o meu projeto
E aí eu usei uma metáfora para falar de uma situação. E foi repostado numa rede social do Padre Júlio, e as pessoas acharam que a palavra que utilizada foi como um deboche. Eu falei assim, que tocha humana. O homem foi transformado em tocha humana. Foi o caso do cara que morreu, né? Morreu recentemente, 35% do corpo queimado. Isso, enfim. Exato. E aí eu tentei, eu só queria chamar a atenção... Morador de rua, né? Exato, uma situação de rua, né, que ele foi queimado, jogaram um produto químico nele, e aí ele teve 35% do corpo incendiado, ficou mais de 2 meses hospitalizado, passou pela unidade de queimados, pela UTI, e não resistiu, faleceu. Então, quando eu noticiei, eu estava acompanhando desde o primeiro caso, eu noticiei, entrei em contato com as autoridades policiais para saber se tinha algum boletim de ocorrência. Na época não tinha, então entrei em contato com o CSP, porque eu estava... isso me comove. É esse jornalismo que eu gosto de fazer, o jornalismo social. Então, é isso que eu vou entrar agora, que é o seu projeto que vem das ruas. Surgiu dessa ideia do lado social? Então, como é que foi? O que é que está te marcando, enfim, nesse tempo? O que vem das ruas começou em 2016. Eu tinha sido convocado na época para trabalhar como um produtor. Na verdade, ia ter um programa novo no entretenimento na TV, que era o Giro Sergipe, só que era um outro formato. E nós começamos a gravar, depois não rolou, e aí eu fiquei como produtor e repórter do Combinado. Mas aí, eu nunca gostei muito do entretenimento, eu gostava muito do jornalismo, né? E aí, um certo dia, a Carolina Franco, que ela dirigia o setor nessa época, ela chegou para mim, ela entendeu que eu gostava, que pulsava o jornalismo em minha veia, e me chamou e disse: Anderson, você quer voltar para o jornalismo? Eu tenho 2 notícias para você. Que ela sabia que eu queria, ela via o desejo, eu comentava, né, que gostava. Era uma boa ou uma ruim, ou eram as 2 boas? Exato, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Diga ruim primeiro, logo. Eu disse, me dê a ruim. A partir da próxima semana você não vai mais parte do entretenimento. Mas a boa é que você vai voltar para o jornalismo, fez a maior festa. Aí eu disse, obrigado, Carol, porque assim, realmente... Então ela emendou as notícias, porque assim, você não vai fazer... Será que eu estou demitido? Não. Exato, então, exatamente. Então ela foi muito, muito boa nesse dia comigo. Eu não esqueço esse momento. Foi ela diretamente que falou? Ela né? diretamente, ela trabalha com a gente, ela editava, então assim, ela trabalhava diretamente. Ou seja, comigo. vou dizer, uma patroa, né, que ela é uma das acionistas, mas assim, que tem essa proximidade com vocês. Sim. Jovem também. Jovem. Né? Então aí nesse período foi quando surgiu o Que Vem das Ruas, porque ela me via triste. Foi quando ela me recolocou. Aí eu fui para o G1. Mas assim, nesse caso, o Que Vem das Ruas foi algo seu. Foi meu. Da TV. Então, mas o que acontece? Um dia que eu estava muito triste, que eu não queria mais fazer entretenimento, voltando para casa. Aí eu olhei no meu carro, voltando para casa, eu olhei assim um morador em situação de rua. Aí disse, meu Deus, o que será que levou essa pessoa a estar ali na rua? Era até um jovem. Você se lembra em que ponto foi da Aracaju? Não, era caminho da TV, eu acho que era Maracaju, por ali, porque eu pegava sempre Maracaju. Sim. Então era por ali. Eu disse, o que é que levou essa pessoa a estar em situação de rua? O que é que provocou esse homem a estar desse jeito? E aí pronto, eu fiquei instigado, mas eu tinha medo de me aproximar. Porque a gente faz um estereótipo de quem está na rua, que é um marginal, que vai fazer um mal à pessoa, que vai causar isso e aquilo, e não é nada disso. É alguém que quer uma oportunidade. Então, até me aproximar do cidadão demorou. Eu lembro que a minha primeira matéria no canal foi com um atleta. Coincidentemente, não gostava de esporte, mas conhecia muita gente. Fui contar a história de um atleta um para-atleta. Sim. E contei a história dele, e depois eu fui tendo coragem de me aproximar das pessoas em situação de rua. E aí comecei a ouvir. Eu não aparecia. Era a pessoa sendo protagonista, contando a própria história. Então, eu queria saber o que era, o que fazia, como fazia. Então, às vezes eu saía à noite, ia ali para o Largo Esperanto. Isso. Né? Ali onde é o Banese, Maria Feliciana. Maria Feliciana. Eu lembro que eu entrevistei ali um senhor, nem sei se ele está vivo mais. E assim, as pessoas sempre recebiam bem. Mas a entrevista, no caso, era celular e imagem, Celular. Eu sempre gravei com celular. Esse é o segundo celular. O primeiro era a mesma marca, mas gravava direitinho, sem estrutura nenhuma, sem microfone. Era só o celular e gravava. E aí você fez uma reportagem especial sobre isso? Aí, quando eu fui para o jornalismo, eu passei um tempo foi amadurecendo várias histórias de população de rua. Aí, na época, Ricardo era o diretor de jornalismo, e aí ele viu a proposta do canal e queria uma série de reportagem no formato do canal,
para o SS segunda edição. E aí ele disse, eu quero que você grave até com o seu celular. É o mesmo formato, vai ser o que vem das ruas dentro do SE2. Ou seja, foi praticamente todo gravado com o celular. Só teve uma imagem que foi utilizada que não era do celular. Uma imagem que é da colina, da colina ali para o centro da cidade. É a única imagem que não é de celular, mas o resto foi Zé Mário, que usou o meu celular. Sim. E foi fazendo as imagens. E o uso do celular, eu devo imaginar que para não inibir, porque assim, a câmera, eu acho que ela inibe um pouco, né? O celular talvez seja um pouco mais próximo. Era muito mais fácil o trabalho, era muito mais fácil entrevistar. Eu lembro que nessa época, Zé Mário também foi um aprendizado para ele, porque ele tinha que lidar com o celular, ele é da câmera. O celular era novidade. Então, assim, ele teve esse desafio de fazer essa matéria e a gente percebia isso. Era mais fácil chegar até as pessoas. Inclusive, essa série, acho que era Sou das Ruas, o primeiro foi Sou das Ruas, ela acabou virando um modelo dentro da Globo, que existe uma plataforma chamada Uniglobo, que é para cursos para os profissionais. E aí essa matéria da TV Sergipe, ela foi a primeira matéria da Rede Globo gravada totalmente em celular. Nossa, quer dizer que das afiliadas nenhuma não tinha algo semelhante. Vocês foram os primeiros. Fomos os primeiros. Eles colocaram lá na... Bem que Jairo fala, Sergipano é ousado. Eu acho que o pessoal da Globo disse, cara, como é que vocês conseguiram fazer isso? Aí eles com tanta tecnologia. Eles falaram da nossa série, aí pediram para que nós gravássemos um vídeo e contasse do desafio que foi gravar uma matéria em celular. Aí, essa matéria foi feita... Zé Mário não quis gravar, não gravou por alguma situação, ele não gosta de falar. E aí, eu falei um pouquinho e também o editor, Heraldo Brandt. Ele teve um trabalho danado, porque o áudio, para casar o áudio com o meu celular era bem fraquinho. Mas deu para... Aí dava uma diferença da imagem. Talvez não tinha aqueles microfones que a gente usa de lapela. Não tinha também, assim... eu não sei, é que eu não entendo muito disso. Sincronizar a imagem com o áudio. Teve que sincronizar. Aí deu muito trabalho. Então, assim, eu falei dessa questão de como foi fácil chegar até as pessoas, mais fácil a abordagem, e Heraldo falou sobre a questão técnica, né? As dificuldades, e, ao mesmo tempo, como é possível convergir a mídia. Em pouco tempo, o celular acabou virando, né? Isso foi em 2017. 3 anos depois teve a pandemia e o celular virou uma febre. Então, eu lembro que a Globo fez matérias do Jornal Nacional, fez matérias com o celular dentro do metrô e virou uma ferramenta de trabalho que não tem nem mais como sair, né? Então, isso foi muito bacana. E a gente foi pioneira. Eu me orgulho de ter feito parte também dessa história que a TV Sergipe proporcionou. Que bacana. Isso é bem bacana. Eu faço questão de lembrar, porque foi também aprendizado. Foi um ensinamento. E sempre... Aí teve essa primeira série, depois a gente fez... acho que foi na primeira edição, agora eu não lembro o ano, que foi Vidas Invisíveis, foi a mais recente. Lembro. E aí já não foi mais com celular, foi com câmera, né? Foi com câmera. Mas assim, você sentiu a diferença? Sim. Porque, como eu falei, câmera inibe um pouco as pessoas, não só o morador de rua. Talvez você, nas suas entrevistas, a pessoa fica meio receosa. Sim, tinha assim, um pouco de receio. E assim, só não foi pior porque... Como eu já tinha um trabalho na área social, já tinha o que vem das ruas, já tinha uma proximidade, nas ruas, né? Então, havia já uma proximidade. As pessoas nas ruas já me reconheciam. Sabiam que era o repórter do que vem das ruas, que é da TV Sergipe. Então, assim, já tinha esse... não, ele vai falar, ele vai... Porque o que é que acontecia? As pessoas... Havia essa distância de quem estava nas ruas, na marginalidade, vou corrigir, para quem estava na invisibilidade. Achava que nunca seria tratado, nunca seria alvo de uma matéria na televisão para falar de bem, para contar da sua história. E eu acabei sendo, de certa forma, essa ponte. Então, eles tinham uma segurança. É tanto que hoje eu chego, graças a Deus, em qualquer local, consigo falar de boa com as pessoas em situação de rua. Eles abrem coração, falam. Quando não querem gravar, mas assim, essa semana mesmo eu estava fazendo uma série para um site e uma senhora não quis. Ela estava desanimada porque já falou com todo mundo e não resolve a situação dela. Mas, no final, ela conversou comigo, não gravou, me deu um abraço. Disse, olha, não foi com você, não. Mas é porque eu já estou cansada. Que a gente entende. Sim. É porque não é fácil estar ali na rua, não é fácil ouvir as promessas, sendo invisíveis, muitas vezes, a maioria das vezes. E só são visíveis quando estão incomodando. Quando o cheiro da pessoa que está há dias sem tomar um banho incomoda. Quando a pessoa teve que fazer xixi ali porque não tem um banheiro próximo para fazer as suas necessidades, porque às vezes tem que tomar banho durante a madrugada, pegando algum local com água para se limpar.
passando fome, tirando do lixo. Eu já vi, indo para a TV madrugada, eu já vi cenas de pessoas que estavam na lata de lixo tirando comida para comer. Nossa. Isso é real. A gente vê na televisão, só tem em São Paulo, tem no Rio. Não, tem aqui também em Aracaju. E muito, do lado da nossa casa. Outro dia eu ia entrar no ar também, no Bom Dia, aí passou um senhor catando lixo, e ele não tinha tomado café, e ia fazer um percurso cerca de 10 quilômetros ali da região central até a orla. Passando em praças, recolhendo. Ele disse, eu tenho que correr porque eu preciso recolher todo o material descartável antes que o pessoal da empresa de limpeza da cidade leve, porque senão eu não vou conseguir meus 12, 13 reais ao final do dia. Aí eu disse, e a comida? Não, a comida eu pego alguma coisa que tem no lixo, tá, alguém me dá. Então, assim, essa é uma realidade que está na nossa cidade. E são vários os motivos. São pessoas que perderam seu emprego, não tiveram oportunidade. Pessoas que tiveram algum problema familiar e acabaram indo para as ruas. Pessoas que perderam até mesmo o juízo, né, e foram morar lá. Pessoas que optaram por estar nas ruas. É um perfil bem diversificado. E a gente precisa ter um olhar mais empático com essas pessoas. Se colocar no lugar do outro. Eu conheci um professor, hoje eu converso muito com ele, ele não está mais em situação de rua, ele conseguiu alugar um local, mas ele estava há 10 anos em situação de rua, ele era poliglota, falava várias línguas, ele tem mestrado e estava fazendo o doutorado, já foi professor de várias universidades, eu chamei ele de Falcão das Ruas, baseado em uma obra literária também que fala em pessoas em situação de rua. E ele me deu uma lição de vida. Ele estava indo para um doutorado, era professor, e estava naquela situação. Eu lembro que eu fiquei 15 dias, só uma semana pensando, na verdade, meu Deus, pode ser comigo, pode ser comigo. Se o cara que tem um mestrado, ia para um doutorado, que tinha uma vida, era professor de faculdade, passou por isso, eu também posso passar. Então, assim, são as reflexões que a rua me ajuda a refletir muito sobre quem eu sou. Sim. E eu acho também que quando eu faço um trabalho, quando eu levo uma entrevista dessas pessoas, elas contando quem elas são, ajudam a humanizar mais, torná-las literalmente humanas. O que muitas vezes nem elas se enxergam, porque as pessoas não deixam que elas se enxerguem assim. Então, assim, há muito o que fazer por essa população. E eu acho que o jornalismo ele tem essa contribuição também. Não é de ser voz, de dar voz. Na verdade, é de abrir o espaço, porque eles já têm voz. Eles podem falar, são protagonistas. E se você entrar no meu canal, tem lá várias matérias, vários depoimentos, eles falando dos sonhos, das histórias pessoais, do que eles pensam, eles votam. Eles são eleitores. Por inscrição, eleitores, entendeu? Né? A gente tem hoje um número aqui no estado de 1.300 e poucos moradores em situação de rua, mas o número do CAD único. Não existe um censo. Olha como eles são tão invisíveis. A gente faz o censo... Ou seja, existe um número meio que oficial, mas nem tanto. Subnotificado, exatamente. Subnotificação. É um número do CAD único, de pessoas que têm documentação. Mas a grande maioria, posso dizer assim, que está na rua, não tem documentação. Nunca tirou um documento. Ou se tirou, perdeu. Essas são então, literalmente assim, invisíveis. Invisíveis. Então, assim, invisíveis até para o Estado, porque como é que eles não podem ter direito a um benefício social? Até para chegar, por mais que a lei diga, né, que a lei 7.053 é um decreto, na verdade, que fala sobre a população em situação de rua e seus direitos, que deve ser transformada daqui nos próximos meses, assim espero, em um estatuto, diz que ele tem que ser recebido em todos os ambientes, mas às vezes essa falta de documento implica em fechar muitas portas. Então, é um número subnotificado, 1.300 pessoas aqui em Sergipe. Então, eles dizem, acredito, eu não, mas a Pastoral do Povo da Rua, por exemplo, fala em 2.000, pelo menos, em Aracaju. Em Aracaju. Está contando no interior. Então, né? E se você verificar, é uma grande quantidade. Tem muitas pessoas que... E é bom também lembrar, são viciados, são usuários de drogas. Tem também. As nossas famílias, quem conhece alguém próximo que usa drogas, é viciado no álcool, é viciado no celular. Então, assim, nós temos dentro de casa, as ruas também têm. Temos viciados oficiais e não oficiais. Enfim. Então, assim, na nossa família, as pessoas que têm, né, a gente aceita, por que não também dar oportunidade àquelas pessoas? Mas também tem muita gente que está lá, olha, tem uma história até bonita, o que vale lembrar aqui, eu conversei com um senhor, não lembro o nome dele agora, acho que era Henrique. Ele, no dia de Corpus Christi,
fui fazer a matéria para a TV, e aí eu fiz a matéria lá e tal. Meu cinegrafista, carioca, Eduardo Carioca, sabendo da minha ligação com a população de rua, ele viu uma pessoa que estava com uns trajes mais simples, tal, sentado no último banco da igreja. Ele disse, é morador em situação de rua. Vá, fale, coloque ele na matéria, vai. Aí eu fiquei meio envergonhado e tal, mas me aproximei. Aí perguntei se ele morava ali perto, ele disse... Aí quando eu olhei, eu reconheci que eu tinha feito uma matéria na série. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Eu estava lá na Catedral também. Pronto. Exatamente. Aí eu falei com ele disse uma coisa tão importante para mim. Ele não tinha tomado café ainda, mas o primeiro alimento que ele foi buscar naquele dia de Corpus Christi foi o corpo de Cristo, o alimento espiritual. Eu terminei ele falando assim, ele falava... Ele já deve ter uns 10 anos em situação de rua. É um cara que não usa drogas. Ele não bebe, não fuma, não tem um passado ruim, mas ele está nas ruas. Eu não cheguei a contar ainda a história dele, mas, enfim. Ele falou assim que ele estava aqui, é um momento de paz, é o céu dele. Porque ele sabe que, quando ele voltasse para a vida dele, os problemas todos iriam voltar. Mas ele queria estar naquele dia, naquele momento, em paz, com Deus, próximo a Deus. Então, assim, foi uma frase muito importante, porque eu disse, meu Deus, a gente reclama tanto da vida. Verdade. E tem uma pessoa que não tem onde dormir, dorme numa cama de cimento, né, passando frio, chuva, sendo humilhado, sofrendo preconceitos, muitas vezes sem conseguir acesso aos equipamentos sociais de município e de estado, que são deficientes, que não conseguem atender essa população como deveria, Sim. Não respeitam nem a legislação. E essa pessoa está com um sorriso no rosto, mostrando uma felicidade que é real, mas está cheio de problemas. E a gente ainda tem a cara de pau de reclamar da vida. Pois é. Anderson, um fato que aconteceu na sua vida, né, recentemente, a gente já está até estourando um pouquinho o horário, mas está muito boa a conversa, mas assim, um fato que aconteceu na sua vida, acho que foi um divisor de águas, que foi o seu acidente. Eu acho que ninguém imaginava, eu estava aqui acho que com o Jairo, não me lembro no dia, e quando eu vi, eu pensei, olha, Anderson, será que é o Machado? Aí ele disse, não, é outro, é o Barbosa. Aí, realmente, a coisa... Como é que foi, Anderson? Eu sei que você vai descrever como é que foi o acidente, mas assim, o antes e principalmente o depois. Existem 2 Andersons, um antes e um depois, de fato. O dia 7 de fevereiro de 2023, ele entra na minha história para reafirmar a minha missão e o compromisso com o jornalismo social. Eu passei por uma fase difícil alguns meses antes desse acidente. Pensava até fazer besteira, que não aconteceu, graças a Deus. Mas aí Deus me possibilitou de ter a experiência de quase morte. Porque o acidente, eu ia trabalhar, eram por volta de 4h55 da manhã, uma madrugada chuvosa, eu ia para a TV, e no meio do caminho, ali no cruzamento da Rio de Janeiro com... Nova Saneamento. Um carro passou e atingiu o meu veículo. O meu sinal estava aberto e ele pegou na lateral do meu carro. Nisso, sabe aquelas imagens de desenho, quando você morre e vai para o céu, aquele branco, puff, a pancada... Eu vi isso na hora, era o airbag. O airbag bateu. Foi o airbag. Exatamente. Então, mas eu achei que tinha morrido. E só ouvi um olho, pô. Quando eu olho, meu carro estava em cima do canteiro, o posto de combustível, o pessoal gritando, o carro saindo uma fumaça, achavam que estava incendiando, mas não era por causa do pozinho da alguma coisa assim. E passou um filme, eu já estava... Aí, nesse momento, eu quebrei esse osso aqui, frato, quebrei, teve 3 pontos na cabeça, 3 costelas quebradas, perfurei o pulmão. Mas ainda consegui ligar para a redação, falei, Lani, olha, Lani é minha chefe, editora-chefe, teve um acidente aqui, mas eu estou bem, viu? Tô de boa, já chamaram aqui o SAMU, eu não vou poder trabalhar, mas eu estou bem. Aí mandei avisei a Rodrigo, que disse, olha, teve um acidente comigo e tal, mas eu estou bem. Avisei a minha família, mandei uma mensagem para meu irmão, gravei um áudio, tentei tranquilizar. Só que, na verdade, não estava nada bem. De lá, Rosa Vasconcelos, que é minha chefe, ela foi correndo lá para o local do acidente, providenciou tudo, né? A questão do seguro, do carro. A cidade parou nesse dia, porque era uma avenida muito movimentada. E aí, Ana Paula também já estava no hospital, enfim, providenciaram para eu ser atendido.
E toda a burocracia. E aí, nisso os dias que eu fiquei 4 dias na UTI e mais uns, não lembro, acho que uns 8 dias na enfermaria. E aí Deus falou muito comigo, sabe? Eu primeiro fiquei, depois dos 4 dias de UTI, eu estava com água no pulmão, água e sangue, era como se fosse, a explicação que o médico me deu, era alguém se afogando numa piscina. Então eu estava me afogando, estava morrendo. E coloquei um dreno, o dreno não estava resolvendo nas primeiras 24 horas, depois foi dar uma funcionar. E aí, quando eu sair da UTI, fui com o dreno, tudo, para o apartamento onde eu fiquei, quando eu abri a janela, quem estava do lado, a igreja São José. Santuário de São José. Santuário de São José, agora exatamente. Isso, então, estava o santuário do lado da minha janela. Aí, acho que no dia seguinte, uma seguidora da rede social, que não conhecia na época, deixou uma santa de Nossa Senhora Aparecida, lá uma imagem, e mandou para mim. E no mesmo instante eu lembrei da minha avó, que ela dizia, Nossa Senhora estará sempre, vovó Nenzinha sempre dizia isso, estará sempre com você. Estava, de fato. Outro dia eu ganhei uma caneca com São José. Então, assim, foram vários sinais. Eu ouvia várias histórias dos funcionários, ouvia várias histórias das pessoas que iam me visitar. Teve um senhor que saiu da Atalaia, estava doente, mas foi lá me visitar. Uma senhorinha, foi com a sobrinha também, saiu de um outro bairro. Ela mal caminhava, mas disse, eu vim aqui só dizer que estou rezando por você. Então, foram várias manifestações de carinho. E eu vi ali, eu disse, meu Deus, o Senhor tem algo para mim. Não foi porque aconteceu o acidente, para quê? E por incrível que pareça, eu não fiquei triste nos dias que eu fiquei lá, sabe, Rosendo? Eu vi e percebi que Deus tinha algo para mim. E eu, traduzindo em tudo isso, foi fazer um trabalho ainda mais voltado com a população vulnerável. Foi quando eu entendi que eu preciso dar mais espaço no meu trabalho, na minha função social como jornalista, de falar dessas pessoas que não têm o que comer, das pessoas que têm em casa, estão trabalhando, mas falta dinheiro para pagar suas contas, para comer também, porque assim mudou muito o perfil de hoje de quem está em situação de rua, porque as pessoas têm casa, mas não têm como se manter. Então, assim, eu vi como essa missão, Deus dizendo, você tem uma missão. Eu acredito muito no lado espiritual e Deus já tinha mandado algumas mensagens para mim sobre missão, que eu passaria por um momento difícil, mas iria superar, que aconteceu. Passou, né? O tempo inteiro Deus fala, no Evangelho agora, no final de semana, no último domingo, passado no caso, né? Falou sobre de chamar o profeta, né? Enfim, de evangelizar, o chamado para evangelização. Então, assim, Deus falou o tempo inteiro comigo. Quando eu pensei, eu fui chamado para ir para um local, eu teria que largar a TV. Pensei muito. E aí, só que se eu fosse para esse local, eu não poderia falar mais da população em situação de rua, porque ia ser bem complicado. Eu iria comprar uma briga, mais do que já compro todos os dias falando da população de rua, porque não é fácil. Ser porta-voz realmente é difícil. Não é fácil. E aí eu disse, no dia de Corpus Christi, acho que foi no dia de Corpus Christi, que foi a primeira missa de Dom Josafá. Eu cheguei em casa e disse, Senhor, eu preciso dar essa resposta, me chamaram, eu preciso dizer, como é que eu vou fazer agora? Mas vou pedir uma bênção ao bispo e vou pedir que nessa bênção o Senhor me dê a resposta. Pronto, fui para casa. Antes de chegar na igreja, para fazer a celebração, eu passei em frente a um banco ali na região central que estava cheio de pessoas em situação de rua. E encontrei aquele senhor que eu falei, que morava há 10 anos, o professor Henrique. E aí tinha um monte de gente lá. Aí eu ouvi um monte de reclamação, eles com fome, falando da situação. Aí começou a falar sobre a importância deles serem ouvidos. Aí reclamaram, eu disse, Deus, já está aqui a resposta. Eu vou continuar no meu trabalho na TV e vou continuar fazendo o que eu consigo fazer. Então, está aí a resposta. Então, é como eu falei, Deus sempre fala, Deus sempre manda os sinais. Sim. Então, esse acidente foi para isso, para só mostrar essa missão de fazer do jornalismo um sacerdócio, como eu sempre disse. Eu não digo que é vocação. É vocação, né? Que sacerdócio é uma vocação. Então, é isso que eu faço do meu jornalismo, que eu quero fazer e vou fazer. E não quero estar sozinho.
Eu quero que mais pessoas que também são jornalistas, você, por exemplo, e outros colegas de trabalho também falem, dê espaço a essas pessoas, porque elas têm muito a ensinar, elas precisam de oportunidades e a gente precisa tirar esse preconceito, né? Lavar essa sujeira nossa, né? de achar que quem está naquela situação é inferior, é pior que a gente. E não é, na verdade, acho que nós somos piores, porque a gente não tem nem a compaixão, nem de chegar, se aproximar, de enxergar Jesus naquele. Porque Jesus dizia isso, da gente enxergar no irmão, de enxergá-lo no irmão. Então, são vários Jesus aí nas ruas que a gente precisa encarar. E o jornalismo, eu creio que a minha missão no jornalismo é essa. Eu tento fazer. Não é fácil. Não é fácil. Tem críticas de um lado, críticas do outro, mas eu vou levando, cambaleando, mas vou levando. Porque eu tenho certeza que foi o chamado, naquele momento do acidente, que Deus me chamou a acordar. Foi preciso que eu passasse pela dor para saber da minha missão enquanto jornalista, enquanto profissional. Anderson, bate-papo muito bom, mas para a gente finalizar, tem tantas histórias, né? Mas para a gente finalizar, pode até olhar para a câmera, enfim, uma mensagem que você deixa aí para o jovem, para quem está querendo fazer o jornalismo, para quem está querendo assumir esse lado social, porque, assim, literalmente falando, você falou, o jornalismo tem esse lado social. A mensagem que você deixa para finalizar, pode olhar, enfim, para a câmera. Enfim. Essas mensagens finais... Eu sei que você não gosta muito de câmera, mas, enfim, para finalizar. Não, é porque é uma responsabilidade, né, dizer assim, alguma coisa para finalizar. Mas eu diria assim, que se você tem um sonho, corra atrás. Eu sou fruto desse sonho. Um menino de 8, 9, 10 anos que queria ser jornalista, que brincava de ser jornalista, que fazia livro, escrevia a máquina de escrever, aquela datilografia que vocês nem sabem o que, muitos nem sabem o que é isso. Mas assim, eu acreditei no meu sonho. E eu tive, sim, uma rede de apoio muito importante. Foi minha família. Então, se você tem um sonho de ser jornalista, busque. Tem um sonho de ser médico, busque esse sonho, vá atrás. Quer ser assistente social, busque. Não importa, quer ser jogador de futebol, busque também, lute por isso. Então, siga, persista no sonho. Porque o importante é você estar feliz no que está fazendo, mas nunca esqueça de fazer também pelo social. Porque tem muita gente também que quer uma oportunidade, gostaria também de realizar o sonho. Às vezes, você conta, enquanto jornalista, você pode contar uma história, que essa história pode ajudar aquela pessoa a se reencontrar na vida. Então, acho que a gente tem que ser isso, tem que ser canal, tem que ser ponte na vida das pessoas. Não é fácil. Vai ter muitos espinhos, muitas pessoas querendo derrubar, mas coloque Deus na frente que dá tudo certo. E é isso. Boa sorte. Camarada. Obrigado, viu? Sucesso para você. Você foi um belo do testemunho. A mão tá gelada mesmo. Gelada. Você tá nervoso. Não, você não tá nervoso. Você não tá nervoso. Você tá bem. É o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Vamos ver com o ar-condicionado. Então, Anderson, muito obrigado por esse testemunho de vida, por ser esse além da mídia, porque realmente a gente mostrou o Anderson além das câmeras, além do jornalismo, mostramos um Anderson humano, que é isso que a gente precisa mostrar nas pessoas, essa humanidade, então. Eu agradeço pelo convite, pelo carinho, e é isso. Vamos ser luz, né? Valeu, então. Obrigado. Um abraço. Mas, gente, esse foi o nosso podcast número 1, Além da Mídia, né? Vai ser todas as quintas-feiras aí ao vivo. Vamos publicar, então, esse vídeo. Então, compartilhe, curta aí, então. Acesse aí o Sou Mais Cultura, sempre vai compartilhando com seus amigos. E, nas próximas quintas-feiras, você vai ter outro convidado aqui, Além da Mídia, aqui no nosso canal do YouTube, Sou Mais Cultura. Cultura, um sinal de Deus no ar.